pessoal, meu nome é Adriana, eu sou nutricionista e vim aqui dar 5 dicas sobre introdução alimentar. Bom, a introdução alimentar é uma fase de muita expectativa e que gera muita ansiedade para os pais, para toda a família. E tem que ser um momento de muita tranquilidade, um momento que vai fazer parte da vida da criança, mais um momento importante. Então, vou começar com a primeira dica. Primeiro, buscar orientações confiáveis, se informar. Isso é muito importante antes até da fase da introdução alimentar. Então, buscar informações confiáveis, principalmente com profissionais de saúde. Hoje nós temos acesso muito fácil a informações pela internet e nem sempre as pessoas que estão dando aquelas dicas são totalmente aptas para recomendar alguma orientação. Nem sempre a minha experiência só como mãe é suficiente para eu compartilhar. Claro que é importante trocar informações, mas lembrar que os profissionais de saúde são sempre os mais capacitados para orientar uma introdução alimentar adequada, esclarecer todas as suas dúvidas e orientar qual o melhor método, né? E junto com você definir qual vai ser o melhor método de introdução alimentar e quando esse bebê deve começar a comer. Segunda dica: planejar as refeições. Então, às vezes os pais eles criam uma certa expectativa, uma ansiedade, pensando que aquela criança ela vai comer uma grande quantidade quando começa a introdução alimentar. E aí, por volta dos 6 meses, né, é ideal que a criança comece a receber novos alimentos e nem sempre ela vai comer grandes quantidades. Às vezes a criança come uma quantidade de uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma quantidade muito pequena daquilo que é oferecido. Então, às vezes os pais têm aquela expectativa de fazer a compra, a feira da semana, achando que ela vai comer um monte de coisa logo naqueles primeiros dias. E não é bem assim. Isso acaba gerando frustrações, expectativas não atendidas. Então, planeje as refeições, lembrando que no início a criança vai aceitar uma quantidade pequena. E é exatamente por isso, essa quantidade pequena tem que ser para ela se acostumar, para ela se adaptar com aqueles novos alimentos. Terceira dica: evitar distrações. Então, hoje a gente está tendo muito fácil acesso a informações o tempo todo, televisão ligada, celular, e às vezes nós acabamos fazendo isso até mesmo à mesa. E as crianças, elas acabam seguindo muito o exemplo dos pais. Nós somos os espelhos para as crianças. E o bebê também é assim. Então, evitar as distrações quando estiver tendo a refeição à mesa, junto com os pais, tanto para os pais quanto para a criança. Tem alguns bebês que os pais falam: ah, mas eu coloco um tablet, um videozinho, uma musiquinha para ele se distrair e conseguir comer. Isso não deve acontecer, porque a curto prazo, ok, pode dar certo. Às vezes a criança ela vai aceitar melhor um alimento, ela pode comer um pouquinho melhor porque ela está distraída. Mas a médio e longo prazo isso pode ser prejudicial, tanto pela criança se tornar dependente daquilo para ela conseguir comer, quanto por lá na frente ter maior risco da criança ter uma seletividade, não querer aceitar novos alimentos e ficar muito adaptada a uma condição para ela se alimentar. Então evite distrações, celular, televisão, tablet. O momento da refeição é para se concentrar naquela hora, ok? Quarta dica: respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Então nós temos que respeitar, todos nós nascemos com essa percepção de fome e de saciedade. E o bebê, ainda que só no aleitamento materno ou na fórmula infantil, também tem essa percepção. E às vezes os pais criam aquela expectativa dele comer um prato cheio, querem que ele coma toda aquela refeição que eles montaram. E às vezes a criança não tá com vontade, não está com fome naquele momento para comer. Então ela não aceitou tudo aquilo, deixa. Próxima refeição, né, oferece os alimentos novamente para a criança e aí a gente verifica se ela vai conseguir comer ou não. Lembrar que entre 6 e 12 meses de idade, o principal alimento para a criança é o leite, seja o leite materno ou a fórmula infantil. Os outros alimentos, eles entram para complementar a refeição e não ser a principal fonte nutricional. Conforme a criança vai aceitando, vai se adaptando àqueles alimentos, sim, aí a gente vai substituindo o leite, né, a fórmula infantil, pelos alimentos. Mas entre 6 e 12 meses o leite materno ou a fórmula infantil é ainda o principal alimento, ok? E por último, a quinta dica que eu acho que complementa todas as outras é ter paciência. Não criar uma expectativa muito alta com seu filho para que ele coma, que ele achar que ele vai comer super bem. Não comparar a criança com outra criança. Ah, mas o meu filho mais novo comia bem, esse não. Ou o meu filho da minha amiga come, meu bebê não, ele deve ter algum problema. Lembrar que cada bebê é de um jeito. Assim como para falar, para andar, cada bebê tem o seu momento, o seu ritmo. Para se alimentar é a mesma coisa. Dê
dê um tempo pro bebê, né? Respeite os sinais do bebê, respeite os limites do seu bebê. Com isso, a fase de introdução alimentar, ela vai ser tranquila, ela vai criar memórias boas e positivas tanto em vocês quanto nos bebês, tá bom? Então essas foram minhas 5 dicas, espero ter ajudado. Obrigada, Cinematria, pelo convite. Qualquer dúvida estou à disposição, ok? Tchau! Tá gostoso? Tá gostoso o limão? Você quer, amor? Limãozinho, filha. Pega o limãozinho, pega. É? Pega o limão pra comer um pouquinho. Gostoso? Olha que gostoso. Mais? Que delícia.